Na Medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor. Hoje começo com uma pergunta corriqueira. Como vai a vida? Com tantas más notícias, parece que está mais difícil viver, né? Pela manhã, somos bombardeados pelos noticiosos de rádio, TV e jornais com uma avalanche de crises e crimes. Tem um apresentador de TV que eu não o assisto, pois ele me lembra e me mostra só problemas e más notícias. Se vamos nos deter frente a tudo isso que nos informam, não sairemos mais de casa. Então, para quem vive nas grandes metrópoles, de fato, está mais complicado. Eu moro em São Paulo e na semana passada, assistindo na TV a série Brasil Visto de Cima, passeamos pelo roteiro das cidades históricas da velha Minas Gerais. Fiquei com ciúme daquela tranquilidade das ruas sem engarrafamento e do incrível patrimônio histórico que Diamantina, Mariana e Ouro Preto oferecem ao mundo. E pensei comigo, será que não está na hora de voltarmos às origens? Lembro-me de que quando era jovem, encerrava a programação na TV Piratini de Porto Alegre, altas horas da noite, e voltava para casa tranquilamente andando a pé, sem sustos e sem problemas, e namorando pelo caminho. Como diria o Roberto Carlos, velhos tempos, belos dias. Produção, Agência Rádio Web. A Proteste repudia a decisão do INSS de aumentar o limite do empréstimo consignado de 30% para 35% da renda para aposentados e pensionistas. A medida entrou em vigor nesta segunda e também vale para trabalhadores no regime CLT. A entidade enviou ofício à presidente Dilma Rousseff, ao ministro da Casa Civil Aloísio Mercadante e para a presidente do INSS Elisete Berchiol. A supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro, alerta sobre os perigos da decisão, apesar do consignado apresentar taxas mais vantajosas. Aparentemente pode parecer um benefício, mas na verdade não é. Isso significa uma grande armadilha, porque é uma forma do consumidor ainda se endividar mais. E em alguns casos, inclusive, super endividadas, né? O que ela acaba entrando numa outra dívida para tentar quitar essa anterior. É aquilo que a gente fala, né? Que é a bola de neve. A medida ocorreu ao mesmo tempo em que os aposentados e pensionistas não vão receber a antecipação do 13º salário em agosto, diferente do que ocorria nos últimos 8 anos. Em meio a esse fato e à crise econômica no país, Sônia Amaro orienta o consumidor que não é o momento de contrair dívidas. Melhor é fazer o que quer, tentar ali, mês a mês, poupar um pouquinho, porque com certeza, no momento em que você conseguir aquele valor, você vai conseguir pagar e não vai precisar entrar numa dívida. Tendo esse dinheiro para pagar a vista, você vai poder negociar com a loja e você pode realmente procurar o melhor preço no mercado. O percentual a mais de 5% do consignado é válido para pagamento de compras com cartão de crédito. Mas atenção, a Proteste alerta que o cartão só deve ser usado se a fatura for paga integralmente em dia, para não correr o risco de cair no rotativo e criar mais dívidas por conta dos juros. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De São Paulo, Carolina Cassola. A Câmara dos Deputados aprovou a mudança na correção das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS era corrigido em 3% mais a taxa referencial mensal. A proposta aprovada pelo plenário dobra o rendimento do FGTS para 6% ao ano. A matéria faz parte da chamada pauta bomba. Foi preciso muito diálogo durante todo o dia para conseguir aprovar a medida. O governo, que era contrário ao projeto, preferiu recuar ao ver uma derrota ainda maior. Fruto de um acordo, a correção será escalonada em 1% até atingir os 6%. Para o líder do governo, o deputado José Guimarães, o diálogo é a verdadeira agenda positiva. O FGTS tem sido uma importante alavanca naquilo que é central para o país, é o saneamento, é o Minha Casa e Minha Vida. Então, nós estamos compatibilizando isso tudo para preservar o interesse do Brasil. Essa é a agenda Brasil que nós temos, que iniciamos o debate aqui na Câmara. O relator, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirmou que o consenso com o Legislativo foi a melhor opção.
Porque só queria que mudasse a regra a partir de 2017. Aí também não tem projeto. Os 4 anos, com os novos depósitos e sacando preferencialmente também desses novos depósitos, quando alguém for usar a sua conta, está muito razoável para o governo administrar, já que o lucro vai garantir o subsídio à Minha Casa Minha Vida. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defensor da matéria, considerou a aprovação uma vitória para os trabalhadores. O dinheiro não é do governo, era dos trabalhadores. Na prática, o governo se usa do dinheiro dos trabalhadores. Tem argumentação para poder dizer que precisa usar o dinheiro dos trabalhadores nesse momento. Então, tem que se ouvir os dois lados e buscar um consenso. O que não dava mais é para continuar prejudicando os trabalhadores num dinheiro que lhe pertence. As correções no novo modelo só valerão para os depósitos feitos em 2016. A matéria segue para apreciação do Senado. Agência Rádio Web 14 anos. Informação que constrói cidadania. De Brasília, Yuri Hudson. Um acordo para dar apoio financeiro e comercial às cadeias produtivas do setor automotivo e aos segmentos de máquinas e implementos agrícolas. A iniciativa envolve Banco do Brasil, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, e o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipeças. Segundo o protocolo assinado nesta quarta-feira, Anfávia e Sindipeças vão intermediar acordos de cooperação financeira e comercial entre o Banco do Brasil e as empresas associadas e fornecedores estratégicos da cadeia automotiva. Nessa primeira etapa, os acordos vão envolver 26 empresas âncoras. A estimativa é de que o Banco do Brasil antecipe para fornecedores estratégicos dessas empresas recursos da ordem de 3 bilhões e 100 milhões de reais até o final do ano. Por meio do sistema específico desenvolvido para esses convênios, o banco vai receber das empresas programação de encomendas. Aos fornecedores, vai antecipar valores que seriam recebidos pelo total das entregas com melhores condições financeiras. Os riscos de crédito dessa antecipação são reduzidos pelo compromisso por parte das empresas âncoras, fazendo com que as condições e taxas tenham vantagens semelhantes às oferecidas a empresas de maior porte. Agência Rádio Web 14 anos. Informação que constrói cidadania. De Brasília, Alexandra Fiore. Apoiar o desenvolvimento de produtos, práticas e serviços que aumentem a autonomia, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Inovação em Tecnologia Assistiva. Implementada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação há 4 anos, a iniciativa tem permitido maior investimento na área. Para orientar uma rede de pesquisadores no país, o Ministério conta com o Centro Nacional de Referência, localizado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, em Campinas, São Paulo. A rede já conta com projetos de 80 núcleos de pesquisa em todo o país. O balanço das ações da Política Nacional de Tecnologia Assistiva foi divulgado nesta semana pelo secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério, Heron Bezerra, que participou da reunião do Comitê Interministerial para o assunto em Brasília. Ela se destina a atender aproximadamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de deficiência, que têm algum tipo de necessidade especial. Isso vai desde o cego, do mudo, do cadeirante ao idoso, que também necessita e exige determinadas políticas de tecnologia assistiva. Segundo Bezerra, o governo federal ainda pretende investir cerca de 20 milhões de reais em bolsa de mestrado e doutorado para o desenvolvimento de pesquisas neste setor. Outro edital vai ser lançado ainda neste ano no valor de 25 milhões, com foco no desenvolvimento de produtos. Na internet é possível conferir um catálogo nacional de produtos de tecnologia assistiva. São mais de 1.500 itens diversos, como próteses, cadeira de rodas e dispositivos de informática. Acesse a lista no endereço www.assistiva.mct.gov.br. Agência Rádio Web, 14 anos, informação que constrói cidadania. De Brasília, Denise Coelho. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de Lei 5459 de 2009. A proposta altera a Lei número 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Em outras palavras, o projeto obriga a União a pagar em dinheiro pelos imóveis rurais destinados ao Programa Nacional de Reforma Agrária que não preencham os requisitos para a desapropriação por interesse social, ou seja, as terras produtivas.
Pelas regras atuais, o pagamento de imóveis produtivos destinados à reforma agrária é feito por meio de títulos da dívida agrária, TDAs. Apenas as benfeitorias consideradas úteis e necessárias são indenizadas em dinheiro. Relator da matéria na CCJ, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, fez questão de ligar para cumprimentar o autor da proposta, o ex-senador Raimundo Colombo, atual governador de Santa Catarina. Isso faz com que haja uma garantia também de que o produtor que teve a sua terra desapropriada possa comprar uma nova propriedade e seguir produzindo, seguir trabalhando, e não tire dele a ferramenta de trabalho. Ainda de acordo com o relator da proposta, não há risco do governo pedalar o pagamento aos produtores rurais. Não, se o governo não tem dinheiro, ele não pode desapropriar. O PL 5459 mantém a indenização em TDA apenas para os imóveis rurais que não cumprem sua função social. A proposta ainda precisa passar por uma última votação no plenário da Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. Agência Rádio Web, de Brasília, Apolos Neto. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre um mundo de cabeça para baixo. Um excêntrico, tendo chegado à conclusão de que o mundo estava de cabeça para baixo, estipulou no seu testamento que deveria ser enterrado de cabeça para baixo, para que, na sua morte, finalmente, pudesse ter a satisfação de estar com o lado certo para cima. Embora a maioria de nós não fosse tão longe quanto este homem para provar um argumento, provavelmente aplaudimos secretamente sua audácia, pois qual de nós, em mais de uma ocasião, não chegou à conclusão de que o mundo é um perfeito hospício? Existem tantas coisas que não fazem sentido, tantas injustiças, tantos atos de violência gratuita, que podemos até acreditar por um momento que é assim que as coisas devem ser. Embora o mundo não seja um jardim do Éden, não temos que andar de cabeça para baixo para estar com o lado certo para cima. Ainda podemos manter nossa serenidade, espiritualidade e equilíbrio mental, recordando que para cada ato de loucura existe sempre um ato correspondente de beleza. Enquanto estivermos comprometidos com nossas obrigações, é essa a nossa função, sermos esteios de sensibilidade, oásis de alegria e marcos de esperança, num paraíso imperfeito. Quando você achar que a loucura do mundo se tornou por demais desconcertante, deixe de assistir e ler as notícias por um dia e compreenda que, neste momento, o único antídoto para a insanidade é empreender a busca da alegria e da felicidade. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. O número de lançamentos de imóveis caiu 20% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Neste período, os lançamentos foram de 14.600 unidades. Apesar da queda, há um crescimento de 20% em comparação com o período de 3 meses encerrado em maio de 2015. Em relação a unidades vendidas, houve queda de 17% no segundo trimestre, se comparado com o mesmo período de 2014. Segundo o diretor executivo da Abrainc, Luiz Fernando Moura, os números não surpreendem. Não é queda, esse ajuste vem acontecendo já desde 2011. 2011 foi o grande pico, a partir daí a demanda vem caindo e as empresas vão ajustando a oferta de unidades. Por isso que os lançamentos vêm caindo. A quantidade de unidades vendidas foi 76% superior a de lançamentos entre abril e junho deste ano. Muitas pessoas optaram por adquirir imóveis que já haviam sido lançados, como explica o diretor executivo da Abrainc, Luiz Fernando Moura. Com a economia na situação que a gente está hoje, aquele investidor também se retraiu um pouco. Então, o comprador hoje era o comprador de unidade para residir, para morar. Então, esse comprador normalmente ele opta por uma unidade que será entregue num período mais curto. Então, isso
Isso está fazendo com que essas unidades que já foram lançadas há cerca de 2 anos e meio, tenha uma atratividade maior para esse comprador. No período entre abril e junho deste ano, foram entregues quase 28 mil unidades, o que representa aumento de 4% com relação ao ano passado. Agência Rádio Web 14 anos, informação que constrói cidadania. De São Paulo, Norberto Júnior. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. E eu, Carolina Cassola. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2015. Destaque de hoje. Dia de manifestações em todo o Brasil. CUT, centrais e movimentos vão às ruas contra o conservadorismo. FHC ataca Dilma nas redes sociais. Parlamentares rebatem declarações e questionam o ex-presidente. No Rio Grande do Sul, servidores públicos estão em greve geral até esta sexta. No Brasil todo, como fica a temperatura? Você confere agora, aqui no Jornal da CUT. Sejam todos bem-vindos. Previsão do tempo. Frente fria avança fraca pelo litoral da região sudeste, mas ainda assim a mudança na direção do vento propaga a nebulosidade e traz chuvas fracas ao leste paulista, Rio, leste mineiro e também centro e sul do Espírito Santo. No sul do país, mar agitado e ainda com chuva leve na faixa leste devido a ventos que sopram do mar. Já no interior da região, interior do sudeste, centro-oeste, interior do nordeste e parte do norte do país, ar seco ainda prevalece. No sul, sem tanto calor, mas mais ao centro e norte do país, com tempo quente e baixos índices de umidade relativa do ar. Chove na parte mais ao norte da região norte, mas de forma isolada, e no litoral do nordeste, do recôncavo baiano até o litoral de Pernambuco, temos também algumas chuvas, sendo que em Sergipe o volume de chuva é um pouco mais alto. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia. Em ação. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados organizou uma sessão solene em respeito ao Dia Nacional da Juventude, que foi comemorado no dia 12 de agosto. Porém, em tempos de presidência de Eduardo Cunha, os homenageados não puderam comparecer. De acordo com o coletivo Mídia Ninja, as galerias da Câmara dos Deputados estiveram fechadas durante a sessão e os jovens foram mantidos do lado de fora. Lá dentro, parlamentares favoráveis à redução da maioridade penal discursaram para um plenário praticamente vazio. Com apenas 6% da representação dentro do Congresso, os jovens não estão representados na Câmara dos Deputados. Dessa forma, temas que incidem diretamente na vida da juventude não foram debatidos durante a solenidade. A atitude de Eduardo Cunha é mais uma das que os movimentos sociais consideram como um retrocesso, um desrespeito ao povo brasileiro, aos direitos humanos, e o conjunto dessas ações, a permanência, a intolerância, o lobby de Eduardo Cunha em legislar de acordo com interesses próprios, são motivos também da manifestação desta quinta-feira. Manifestação que vai levar a classe trabalhadora às ruas de todo o Brasil. Além de ser um protesto contra esse retrocesso, a classe trabalhadora reivindica a retomada do crescimento com investimento em produção, geração de emprego, o que fará novamente a economia retomar o rumo do crescimento. Isso significa o governo voltar atrás nas medidas de ajuste fiscal de Joaquim Levy, ministro da Fazenda, que retiram direitos dos trabalhadores, direitos sociais e colocam a conta da crise nas costas do povo. A CUT e movimentos sociais querem uma nova agenda para o Brasil, sem confundir, claro, com a Agenda Brasil apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no último dia 10 de agosto. Entre as propostas dessa agenda, a Agenda Brasil do Renan Calheiros, estão a regulamentação do ambiente institucional dos trabalhadores terceirizados para melhorar a segurança jurídica em face do passivo trabalhista potencial. A frase cumprida é o que está no texto da Agenda Brasil do Renan Calheiros. Mas isso significa, na prática, abrir a terceirização para todas as atividades de uma empresa, o que significa, claro, prejuízo aos trabalhadores. O texto vai além e diz revisar a legislação de licenciamento em zonas costeiras, simplificar procedimentos de licenciamento ambiental e revisar marcos jurídicos que regulam áreas indígenas. Constam ainda a ampliação da idade mínima para aposentadoria mediante estudos e aperfeiçoar o marco jurídico e o modelo de financiamento da saúde. Em outras palavras, fazer com que o SUS deixe os princípios de equidade, universalidade e integralidade e passe a ser pago de acordo
acordo com a faixa salarial. O presidente da CUT, Wagner Freitas, destacou que todas as propostas têm o verniz de apoio ao desenvolvimento e à retomada do crescimento, mas, na prática, elas atacam conquistas da sociedade brasileira ao abrir brechas para a regulamentação da terceirização, por exemplo, sem limites, e a ocupação de terras sem parâmetros como o respeito ao meio ambiente e às populações indígenas. Segundo ele, neste momento em que setores conservadores e empresários aproveitam a crise para enfiar retrocessos goela abaixo dos trabalhadores, os movimentos sindical e sociais devem comprar o debate sobre qual agenda o governo da presidenta Dilma Rousseff deve abraçar. Os atos desta quinta são um momento fundamental para discutir com a sociedade brasileira o caminho a seguir. Wagner destaca que o ato é pelos direitos e contra a direita e de defesa da classe trabalhadora. E quem vai às ruas no dia 20, hoje, tem proposta, quer democracia e que o Brasil retome uma conjuntura de criação de emprego e de renda. Organizam os atos de hoje vários movimentos além da CUT, MST, MTST, CTB, Federação Única dos Petroleiros, União Nacional dos Estudantes, Uneafro, Unegro, União Brasileira das Mulheres, dentre várias outras. Guilherme Boulos, do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, afirma que a política econômica é eixo primordial da manifestação. A expectativa do conjunto dos movimentos que estão organizando esse ato é que as mobilizações sejam bastante expressivas em todo o país. Os movimentos estão mobilizando as suas bases sociais, não contemplados, não representados e até indignados com o que viram no dia 16 em várias partes do país, num desfile de intolerância, num desfile de moralidade e indignação seletiva, né, que sai dizendo fora Dilma, mas abraça Eduardo Cunha dizendo que está contra a corrupção. Então, esse tipo de atitude indigna vários setores da sociedade e nós esperamos que esses setores vão estar também mobilizados nas ruas, nas principais capitais do Brasil, no dia 20 de agosto, numa mobilização que vai para as ruas fazer, levar a sua base social por dois eixos fundamentais, né? Por um enfrentamento dessa direita mais conservadora, que semeia intolerância, que semeia preconceitos, que está representada pelos vários retrocessos conduzidos por Eduardo Cunha no Congresso Nacional, mas também por um enfrentamento direto à atual política econômica, ao ajuste fiscal conduzido pelo governo federal e os governos estaduais, né? E cobrando uma saída à esquerda, uma saída popular para a crise. Adido Santos Lima, presidente da CUT São Paulo, ressalta que a manifestação representa o sentimento do trabalhador do Brasil. O país está vivendo uma conjuntura econômica, política e social que tem requerido dos movimentos sociais e do movimento sindical uma agenda de mobilização nacional. As medidas econômicas que o governo vem tomando nesse plano Levi, todas elas atingem diretamente os trabalhadores e trabalhadoras. Então, este manifesto que nós construímos, ele representa o sentimento dos trabalhadores e trabalhadoras. O presidente da CUT São Paulo também destacou a democracia. A manifestação é contra as tentativas de golpe e impeachment da presidenta da República, mas sem perder a característica de crítica ao modelo econômico. É evidente que nós queremos também, nesse ambiente que está sendo construído no país, de tentativa de interromper um processo que está em curso no país, que é o governo Dilma. Nós queremos reafirmar nossas críticas às questões econômicas, queremos afirmar nossas críticas ao andamento que o país está tendo em relação a tudo isso que está no manifesto, mas nós queremos reafirmar a nossa defesa em função do que nós temos assistido no país. Existe um clima sendo criado, um ambiente sendo criado para não respeitar o resultado das eleições de 2014. No fundo, o que nós temos percebido é a insatisfação
daqueles que perderam as eleições no ano passado, e nessa insatisfação coloca um rol de criminalização dos movimentos sociais, né? E nós estamos repudiando todos aqueles e aquelas que querem interromper esse processo que está em curso. Notícias. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em suas redes sociais, no Facebook, pediu a renúncia de Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff, afirmando que essa renúncia seria um gesto de grandeza. E por isso foi duramente rebatido por petistas que saíram em defesa da presidenta. Por exemplo, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, afirmou que o tucano demonstrou ressentimento e inveja. Agiu como um líder de torcida, cometeu um grave equívoco e revelou a pequenez política de seu partido, do partido de FHC, o PSDB. Para o deputado Marcelino Galo, do PT da Bahia, as declarações de FHC são hipócritas e estavam carregadas de arrogância. Ele afirmou que o ex-presidente não tem idoneidade para propor a renúncia da presidenta Dilma. Ele foi submisso ao FMI com sua política econômica desastrosa e quebrou o Brasil 3 vezes durante o seu governo. Quem também saiu em defesa da presidenta Dilma Rousseff foi o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro. Para ele, a FHC desconsidera a legitimidade da qual Dilma é portadora. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a presidenta criticou o embarque do PSDB na onda golpista. Para Dilma, o partido está querendo tirar proveito das manifestações. Lideranças dos tucanos, como os senadores José Serra e Aécio Neves, estiveram nos atos promovidos pela direita no último fim de semana. Mobilização. No Rio Grande do Sul, servidores públicos estaduais aprovaram em assembleia na terça-feira greve geral por 3 dias, que teve início na quarta e segue até esta sexta-feira. A greve terá reflexos em serviços à população. Na área da saúde, por exemplo, só vão funcionar os serviços emergenciais, como plantões. Já as escolas estaduais estarão com as portas fechadas nesses 3 dias. As aulas só serão retomadas na próxima segunda-feira. Os policiais militares vão fazer operação padrão. Isso quer dizer que os brigadianos farão o patrulhamento desde que tenham condições de trabalho. A Polícia Civil, por sua vez, só vai atender ocorrências envolvendo crimes contra a vida, como homicídios, estupro e casos da Lei Maria da Penha. Os servidores da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, também limitarão os serviços. A paralisação geral dos servidores públicos não deverá prejudicar o atendimento nas agências bancárias no Rio Grande do Sul. Os ônibus também devem circular normalmente na capital. Os servidores públicos do Rio Grande do Sul estão com salários atrasados e enfrentam problemas como o congelamento dos salários do próximo mês e lutam pela retirada dos projetos de lei enviados à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que atacam direitos dos servidores, em especial o projeto que cria a Lei Estadual de Responsabilidade Fiscal, chamado PL 206, e o projeto da licença premium. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT termina aqui, uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação. Apresentação e edição, Andréa Carini e Carolina Cassola. Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Rádio online e distribuição, Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Após 3 horas de julgamento que decide sobre a liberação do porte de drogas para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal decidiu ouvir os votos dos ministros somente nesta quinta-feira. O motivo do adiamento seria a extensão das justificativas dos votos, que poderiam avançar até a madrugada. A análise da matéria prevista para ser concluída nesta quinta começa com o voto do ministro Gilmar Mendes, que é relator da ação. A questão será julgada por meio de um recurso de um condenado a 2 meses de prestação de serviços à comunidade por porte de maconha. A droga foi encontrada na cela do detento em uma prisão em São Paulo. A Defensoria Pública que defende o condenado foi ouvida nesta quarta-feira. O defensor público Rafael Munerati questiona que a lei vai contra vários princípios constitucionais. O direito penal não deve jamais
jamais entrar na esfera da intimidade e da privacidade do ser humano, na esfera inviolável de suas liberdades individuais. E é disso que se trata, de proteção das liberdades individuais. Também foi ouvido o representante do Ministério Público, que defende que a liberação do porte de drogas é um erro e que só fará aumentar o número de traficantes. De acordo com o STF, atualmente 248 processos como esse aguardam decisão na Justiça. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De Brasília, Janaína Oliveira. O governo de São Paulo reconheceu pela primeira vez a crise hídrica na região metropolitana. O Departamento de Águas e Energia Elétrica publicou uma portaria que classifica como crítica a situação da bacia hidrográfica do Alto Tietê. A medida foi tomada por conta do baixo índice de chuvas nos reservatórios. O sistema atende cerca de 4,5 milhões de pessoas na zona leste da capital e outros municípios. Nesta quarta, chegou a registrar pouco mais de 15% de volume armazenado. O professor do Departamento de Geografia da USP, Wagner Ribeiro, vê a decisão do governo como tardia, já que a crise hídrica se arrasta desde o final de 2013. O especialista em meio ambiente e gestão de recursos hídricos acredita que a medida necessária é uma sinalização para um rodízio seletivo de água. Onde os grandes consumidores, o setor industrial, alguns setores de serviços, eles devem ser primeiros a serem desabastecidos, para que nós possamos garantir aí o abastecimento humano e a dessedimentação animal, que é o que preconiza a Lei das Águas no Brasil. A portaria do DAE também assegura a execução de obras emergenciais que estão em curso diante da maior seca dos últimos 85 anos. Mas o professor Wagner Ribeiro é contra esse tipo de obra, já que o problema é estrutural. Nós temos que atacar a estrutura do sistema de abastecimento em São Paulo, uma região onde a oferta de água é muito menor do que nós precisaríamos ter com conforto. Então, o que nós temos que fazer? Mudar o uso da água, ser mais eficiente no uso da água, diminuir as perdas, que também são alarmantes. Em nota, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado esclarece que o objetivo da portaria do DAE é garantir o abastecimento de água no Alto Tietê. Não se trata, portanto, de reconhecer desabastecimento, mas de evitá-lo. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De São Paulo, Carolina Cassola. A Procuradoria-Geral da República deve denunciar ainda nesta semana o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-presidente da República, senador Fernando Collor de Mello. Ambos podem passar de investigados para réus na Operação Lava Jato. Tanto Cunha quanto Collor são acusados por lavagem de dinheiro e corrupção. Caso a denúncia se confirme, Cunha já garantiu que não sairá ou pedirá afastamento da presidência da casa. Eu não faria afastamento.